601 dias sem álcool. E eu tava pensando, antes de começar esse vídeo, como pra mim hoje isso é normal, mas que há quase 2 anos atrás eu nem sabia que eu conseguiria. E hoje eu vou falar sobre um tema muito importante e que me custou anos de estudo para que eu conseguisse entender que não era sobre o outro, era sobre mim. Eu sou Mila Cristi e eu vou dividir com você relacionamentos e álcool. Será que dá certo? Primeiro eu vou partir de um ponto em que as pessoas não falam e que é muito bizarro isso, que é a nossa falta de lastro emocional e de consciência para lidar com as nossas dores. E eu acredito que os vícios, eles vêm desse ponto, da gente não conseguir lidar com as nossas dores, da gente não aceitar que nós somos humanos e que a gente tem felicidade, a gente tem tristeza, a gente tem, enfim, ansiedade. A gente tem muitos sentimentos e sensações. E o que é que a gente quer? A gente simplesmente quer apagar todas elas. Esses dias eu assisti um filme sobre inteligência artificial que falava sobre isso. O nome do filme é Feios, né? Como seria a vida das pessoas totalmente perfeitas. Que assim, sem mais spoilers, só vou falar só esse início. Quando as pessoas completavam 18 anos, elas simplesmente recebiam um glow up. E até os 18 anos elas tinham que viver feias. Então isso me impactou muito porque eu sempre fui aquela pessoa em que eu tinha que ser perfeita. Se eu não fosse, as pessoas não iam gostar de mim. E isso me rendeu quase a minha vida. Eu tô aqui com o meu livrinho porque eu amo escrever. Escrever pra quem tá nesse processo também é uma dica, viu? Escrever pra quem tá no processo de cortar um vício, de ter novas conexões e uma nova vida é muito importante. Porque às vezes a gente não vai poder falar disso, né, com as pessoas. As pessoas elas não vão entender. Então, por muito tempo eu fui só e eu tive que encontrar ferramentas em que me levavam para um estado de eu estou no caminho certo, eu vou continuar. E hoje eu vejo os meus diários, as coisas que eu escrevo e eu falava, dá certo. Só que a gente se acostumou tanto com eu tenho que acompanhar todo mundo, que a gente esquece de fazer as coisas que realmente vão nos levar para um lugar de crescimento e de evolução. Então, como a gente lida com a nossa dor, né? Eu tava fazendo uma pesquisa, inclusive eu tô com o arquétipo da Marilyn Monroe, e eu vi muito, assim, muitas estrelas, muitas pessoas bem-sucedidas ao longo dos séculos, né, das décadas, as pessoas que realmente conseguiram conquistar patamares gigantescos de, assim, financeiros em relação a conquistas materiais e profissionais. Só que, ao mesmo tempo que essas pessoas conquistavam tudo isso, e isso não é só Marilyn Monroe, Michael Jackson, Elvis Presley, Britney Spears, né, Amy Winehouse, esses artistas icônicos e que transformaram a era musical e artística, entre eles tem esse ponto em comum, que tenho muito de um lado e não tenho nada do outro. Ou estou me sentindo muito triste, mesmo com todas as minhas conquistas, e aí eu preciso me entorpecer para lidar com todo aquela, sabe? Porque a gente às vezes pede, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero ser como sei quem. Mas existem as coisas que acontecem com a gente que ninguém tá vendo. Então, quando você quiser a vida de alguém, você tem que entender. Será que é só isso aí, a parte boa? Não dá pra gente incorporar uma pessoa e só pegar aquelas coisas boas da pessoa. A pessoa também tem um lado sombra, também tem um lado negativo. Eu, você, qualquer outra pessoa, né? Então, eu percebo que elas conseguiram alcançar
Só que os vícios destruíram elas. E é muito parecido como cada uma foi tomando essa vida, né? Como eu tô usando esse arquétipo, eu fiquei, né, um das sombras era... Depois eu vou falar sobre esse arquétipo aí pra você que quer entender. Mas uma das sombras são os vícios, né? Porque ela era muito viciada em álcool, em cigarro, enfim. Ela usava essas questões para conseguir lidar com toda aquela fama, toda aquela exaustão que era ser um ícone mundial. E aí eu falei, não, eu vou incorporar sim, eu vou ativar esse arquétipo sim, porque eu sou uma pessoa segura, eu estou trabalhando os meus vícios, eu estou trabalhando, e se ela trouxer uma sombra é porque eu ainda não curei, então eu quero olhar de perto, né, essa sombra. E pra mim não tá chegando. Não tá chegando vícios, porque as sombras, elas vêm com o que a gente tem. O arquétipo tá lá, ele é luz, ele é amor. A gente que tem as nossas sombras. Então, isso pra mim foi incrível, porque não veio nada. Isso quer dizer que eu estou no caminho certo, tirando todas as coisas que destroem a minha vida, a minha autoestima, enfim, esses vícios, não só álcool, mas, enfim, açúcar, comida, pensamentos negativos. A gente tem uma gama de vícios, né? Então, quando a gente vai tirando, eu contei pra uma amiga minha esses dias, disse, Isis, quando a gente tira uma coisa, aparece outra, porque tem muitas coisas, a gente tá aqui num planeta pra gente evoluir, a gente precisa olhar pras nossas cores, pras nossas coisas. Só que tem pessoas que não querem olhar, elas preferem se entorpecer para não sentir aquela dor. E o que é que acontece? É porque a gente não está acostumado e a gente não tem a maturidade para lidar com as nossas dores. A gente não tem essa maturidade, a gente não cresceu assim, ó, você tem essa dor que você precisa sentar, ver como é que essa dor cresceu, o que foi que aconteceu para essa... A gente simplesmente come, a gente simplesmente bebe, a gente simplesmente faz, entendeu? Então tem muitos vícios que são ligados à nossa falta de inteligência emocional para lidar com as nossas dores. E aí a gente começa a colocar hábitos para fugir da nossa realidade. Então, na minha concepção, né, assim, tudo de uma forma muito do que eu vivo, né? A gente tem que entender que a forma com que as pessoas elas vivem a própria vida, como elas vão se organizando ao longo da jornada, é uma coisa muito individual. E eu amo passar isso para você, porque eu sei que no início é tudo muito desafiador. E tudo que a gente pensa é que a gente não tá errando em nada, e que as pessoas são culpadas, e que a gente tá fazendo o nosso máximo. Mas às vezes é a gente que tá fugindo da nossa realidade. A gente que tá querendo colocar a responsabilidade no mundo, no prefeito, enfim, no governo, em Deus, sendo que a gente que precisa tomar as nossas decisões em relação à nossa vida. Ninguém tem nada a ver com o que eu escolho para minha vida. E se eu deixo alguém escolher isso por mim, é a minha responsabilidade também. Então, quando você tira esses vícios, você vai precisar lidar com a sua dor. E essa é a grande sacada. Eu, hoje em dia, sinto muito mais dores. Eu tenho muito mais dores, porque antes eu ia lá e comia, eu ia lá e bebia, eu ia lá e ia pra festa, eu ia lá e saía com os amigos, porque você está só, a sociedade diz que eu me relacionava com pessoas nada a ver comigo, só pra não ficar sozinha, só pra não viver a minha dor. E aí agora, quando eu sinto as minhas dores, eu não vou mais pra lá, pra cá, não faço isso, não coloco coisas. Então eu tenho que lidar com elas. E esse é o grande desafio para você que tá nesse processo. Você vai ter que aprender a lidar com você. Você vai ter que aprender a gostar de você. Porque você vai ser a sua companhia por muito tempo. E aí entra nessa parte, né? Eu
fiquei solteira por 3 anos. E os meus 2 últimos relacionamentos não eram saudáveis. Não eram saudáveis. E eu vou te dizer por quê. Tem muito a ver com o álcool. Meu penúltimo relacionamento, eu era uma pessoa, mas quando a gente entrava em contato com álcool, que era todos os finais de semana, né? Eu virava outra pessoa. E a gente precisa falar da insegurança, da autoestima da pessoa que bebe. Ela dura até o 3º copo. Depois você começa a ver coisas, você começa a sentir coisas, você começa a colocar coisas que estão acontecendo. Então a minha vida era assim. A minha vida era uma autoestima de mentira. Então era aquela mulher autoconfiante, aquela mulher, sabe, parceira, aquela pessoa. Só que aquilo ali estava escondendo, o álcool estava escondendo uma insegurança minha. A insegurança de que eu posso ser trocada a qualquer momento. Qualquer pessoa pode tomar de mim esse namorado. Todo mundo tá olhando para esse namorado meu. Então eu era uma pessoa extremamente insegura e ciumenta. Por isso que a gente vê muitas pessoas que quando elas tomam muito álcool, né, homens, mulheres, elas ficam muito agressivas. Porque o álcool, ele entra em contato com a sua essência. Ele traz o que você é. Você tá entorpecido. Então, quando você tá sem nada, você tá limpo, né? Você tá ali tentando lidar com todas as suas sensações, porque você tá na cabeça, você tá no mental, você tá consciente. Agora, quando vem a inconsciência, aí, ó, você aciona o gatilho de quem você é. Ah, porque eu fiz isso, porque eu tava... Não, você é assim. Esses dias mesmo alguém falou assim, porque quando eu bebo, eu sei dançar, Mila. Porque como eu trabalho com dança, né, com balé clássico, então as pessoas, elas associam, eu só sei dançar quando eu bebo. Não, você não sabe dançar. Você não dança, você simplesmente paga aquele mico, mas como tá todo mundo bêbado e você acha que seu corpo balançando, você está dançando, só que o seu corpo, ele tá descoordenado. Ele tá, sua coordenação você perde. Então, você não tá dançando, você só tá passando vergonha. E é isso. Então, o que acontecia? Eu ia pra um lugar, tava tudo bem, né? Ia toda linda, maravilhosa. Mas quando chegava, minha gente, foi assim, foi uns 3, com esse penúltimo relacionamento, foi uns 3 réveillons que eu passei desse jeito. Chegava impecável, linda, maravilhosa, sabe? O homem só tinha olhos pra mim, aquela coisa toda. Mas, minha gente, quando eu olhava uma mulher que eu achava que era mais bonita, que eu achava, viu? Ele nem tinha visto, eu acho. Que eu achava, eu já criava situações. Eu criava, porque você tá olhando, porque você é isso, porque... Mesma coisa no meu último relacionamento. Muita insegurança, muita cobrança, sabe? E eu tava perdida. Eu estava perdida. E aí vem a pergunta, será que existem relacionamentos saudáveis com álcool? Na minha concepção, não. Porque, por exemplo, se você toma álcool, mas a sua namorada, o seu namorado não toma álcool, há um problema. Porque ele vai ter que dar conta de quando você toma, né? Porque eu tomo uma cervejinha, tá? Mas, gente, todo mundo muda. Todo mundo muda, não tem pra onde correr. As pessoas, são poucas as pessoas que tomam um copo e pronto. São poucas, raras pessoas. Ou quando elas tomam esse um copo, como elas não estão acostumadas, elas entram nessa crise aí também, porque o corpo, ele ainda não tá entendendo porque aquela pessoa tá colocando aquele veneno dentro dela. E se vocês dois tomam álcool, é pior ainda. Olha, eu conheço, e é assim, recente, né? A gente viajou, e enfim, quando a gente entra nesse momento, assim, a gente começa a observar as pessoas que eram como a gente. E eu fico olhando, assim. Assim, o casal, ele chega maravilhoso, super
mara, sabe? Animados. Toma a primeira garrafa, toma a segunda, toma a terceira. Aí você sente a energia baixar. Porque os dois estão entorpecidos. Os dois estão vendo realidades diferentes. Os dois estão criando coisas. Os dois estão descoordenados. E é muito difícil não sair uma briga dali. Dessas últimas 2 vezes eu já vi isso, né? E, enfim, vejo em outros lugares também. Ah, porque a gente é parceiro, a gente sai, a gente bebe, a gente... Mas como é o final da noite? Eu quero saber só sobre isso. Como é o final da noite? Porque às vezes a gente se acostuma tanto com essa realidade que a gente acha que esse é o real. Porque os meus 2 últimos relacionamentos, eles também tomavam álcool. Só que os nossos finais de noite eram horríveis. Eram horríveis. E assim, às vezes eu nem lembro muito o que, né? Então, é isso. Para hoje estar em um relacionamento saudável, um relacionamento com uma pessoa que eu sou, porque não adianta você ficar pedindo, ah, eu quero tal pessoa assim, ah, eu quero tal pessoa assada, se você não é. Não adianta. A pessoa que é desse nível, ela não vai baixar pra ficar aqui com você. Você tem que elevar, ó. Então, como eu quis uma pessoa que fosse compatível com o meu novo momento da minha vida, eu precisei passar 3 anos solteira, estudando sobre relacionamento, estudando sobre comportamento, tirando vícios da minha vida. Porque hoje, quando a gente se desentende, a gente senta e resolve. Antes, não. Antes era uma disputa de ego, era um competindo com o outro. E isso se dá a essa mentalidade cheia de crenças, cheia de vícios. Eu tô agora estudando sobre dieta mental e eu quero me aprofundar nisso. Eu quero limpar a minha mente de coisas absurdas que eu achei que eram verdade, que eu achei que eram a minha realidade. E a minha realidade é uma realidade de prosperidade, de amor, de paz, de consciência, de construção, de evolução. Essa sou eu. E eu coloquei coisas para fugir das minhas dores dentro da minha vida, agora eu vou precisar tirar. Só que não é um trabalho para todo mundo. Então, se você tá nesse tipo de vídeo, é porque você já começou a também fazer isso. E eu vou contar pra você, viu? O que eu estou mais vendo aí é assim, ai, porque tá doida, Mila, tu tá doida, tu tá isso, tá aquilo. Só que quando eu vou olhar a realidade, a vida da pessoa, eu falo, não, eu tô muito certa, porque eu não quero essa vida aqui. E não é, gente, de um lugar de superioridade. É um lugar em que eu não quero mais sofrer. Eu não quero mais sentir aquelas dores desnecessárias. Então, as minhas dores hoje são as dores que eu tenho consciência, só que eu vou trabalhá-las. Eu não vou viver com essas dores para sempre. Eu vou abrir porta para novas dores, novos desafios, novas coisas. Né? Então, as coisas que eu vivia, os sofrimentos que eu passava antes, jamais passarei agora. Porque eu integrei essas sombras. Eu busquei, eu passei noites sozinha. Sabe? Você vai precisar lidar com a sua companhia. Eu fiquei noite sozinha, eu chorava. Eu falava, meu Deus, será que eu não vou encontrar ninguém? Será que isso? Como é que eu vou encontrar a pessoa que eu quero se eu ainda tô naquele lugar ali? Aí o que eu mais vejo é as pessoas, eu tenho um dedo podre. Você só tá vibrando nessas pessoas. Não existe o que você fala, existe o que você vibra, o que você faz com a sua vida. Então, se você vibra na prosperidade em pessoas incríveis, pessoas inteligentes, pessoas que estão buscando, você tem que fazer isso. Não tem como eu estar todo final de semana em lugares onde roubam minha energia, tomando coisas que roubam minha energia, que acabam com minha vida, com meu corpo, com minha mente, e quero uma pessoa super saudável. No mínimo, eu vou encontrar uma pessoa como eu, ou pior. Porque essa pessoa que tá aqui, ela vai procurar pessoas que estão aqui. Então, o álcool, ele é uma grande porta de destruição de relacionamentos. Destruição. Se a gente colocar, eu nem sei esses números, mas se eu colocar aqui os números de quantos casamentos terminam por causa de álcool, ai meu Deus,
tanto da parte do homem quanto da mulher, a violência dentro dos relacionamentos, sabe? Relacionamentos conturbados, a gente vê aí nos nossos pais, nos nossos avós. A gente cresceu vendo as pessoas se destruindo por causa do álcool. E eu não tenho condições hoje de olhar para isso e dizer que isso é uma felicidade. Que isso é uma forma de encontrar a felicidade no final de semana. Não é. É uma forma de me destruir pouco a pouco. Esses dias eu tava pensando, tem pessoas que vão lá e tiram a própria vida. E tem pessoas que tiram aos poucos. Eu fiz isso por anos, sabe? Eu fiz isso por anos. E eu sei o quanto eu me sentia sem forças, porque é isso que o álcool faz. Ele deixa a gente sem forças. Sem força. E eu não vou te dizer aqui, que é uma vida mais fácil. Não é. Não é uma vida mais fácil, porque você vai ter que ficar só, você vai ter que enfrentar os seus próprios medos, você vai ter que entender que a companhia do outro nem sempre é a melhor companhia, a sua melhor companhia é você, no meu caso, eu e Deus. E de mim sai o outro, aí vem as outras pessoas. Então, assim, viver sem vícios é uma grande escolha da vida. Porém, eu já tenho colhido frutos imensos, principalmente em relação a mim, em relação a tudo, né? A minha profissão, minha saúde mental, minha família, meus amigos, meu relacionamento, tudo muda. Só que existe o processo. E aí o processo é de dor. E será que você vai conseguir enfrentar? Se você conseguir enfrentar, óbvio que vai vir o pós. Porque a minha frase do ano é: os humilhados continuarão humilhados, os disciplinados serão exaltados. Já dá um like aí, manda pra alguém que tá passando por esse processo, porque eu vou me dedicar absolutamente a esse canal, para que o máximo de pessoas tenham esse conhecimento e que me falaram que era besteira, mas que transformou a minha vida só de tirar essa substância da minha vida. Eu fui conseguindo tirar, porque se eu conseguir o álcool, eu consigo qualquer coisa, tá? Então, muito obrigada por assistir e até mais.